O mendigo desprezado que escondia o poder de um imperador transformador. Sob as nuvens cinzentas e a garoa incessante de São Paulo, um homem se encolhia sob o viaduto. Jorge, um homem de 50 anos, com barbas desgrenhadas e roupas que já viram dias melhores, era invisível aos olhos da sociedade. Ninguém via o brilho que ainda existia em seus olhos cansados, uma chama interna que revelava um passado repleto de conquistas. Antes de tudo desmoronar, ele fora um empresário respeitado, dono de uma empresa que foi modelo no mercado. Mas a crise, como um furacão, levou tudo, deixando apenas ruínas e solidão. A cena daquela maré de gente acabando por ignorá-lo era algo triste, quase angustiante. Embora parecesse apenas mais um mendigo triste, Jorge portava consigo uma riqueza imensurável. Experiências, aprendizados, uma sabedoria que só as duras lições da vida poderiam ensinar. Ele se perguntava se um dia alguém veria além das aparências. Em meio ao frenesi da metrópole, um jovem chamado Rafael caminhava cabisbaixo, sufocado pelas expectativas de uma família rica, mas tradicional. O desejo de ser artista parecia um sonho impossível, sufocado pelo peso do legado que seu pai lhe impunha. Em um momento de desespero e coragem, ele decidiu seguir seu próprio caminho e se sentou ao lado de Jorge. As gotas de chuva escorriam pelo rosto, misturando-se com suas lágrimas. "Você também perdeu alguma coisa?" perguntou Rafael, sua voz trêmula quebrando o silêncio. Jorge erguera a cabeça, surpreso. O garoto, em meio à sua revolta e dor, buscava conexão. E foi assim que, em meio ao caos e à chuva, começou uma conversa sincera, onde as palavras de Jorge ressoavam na mente de Rafael com a força de um trovão. "Eu já fui alguém de respeito, garoto", Jorge começou, seus olhos reluzindo. "A vida é feita de altos e baixos, e cada queda traz um aprendizado." As palavras de Jorge, carregadas de emoção, despertavam algo dentro de Rafael. Ele começava a entender que aquela figura desgastada era, na verdade, um mentor oculto, alguém que tinha batalhado e superado barreiras. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O elo entre Jorge e Rafael se fortalecia a cada conversa. Jorge desafiava Rafael a ver além das expectativas, a crer em seu próprio valor. O jovem começou a enxergar que o sucesso não era apenas ter bens, mas sim deixar um legado de ações e intenções que tocassem as vidas das pessoas. Mas, como todo enredo que se preze, a tensão estava ao virar da esquina. Um ex-colega de Rafael, invejoso e amargo, começou a semear dúvidas, insinuando que Jorge apenas tentava se aproveitar do jovem. Rafael sentiu seu coração balançar entre o que sabia ser a verdade e o que a sociedade esperava dele. No momento de maior impacto, Jorge, com sombras de dor e esperança, revelou um segredo que mudaria tudo. Ele, que era visto como um mendigo, possuía uma história que poderia transformar não só suas vidas, mas toda a sociedade à sua volta. O que mais Jorge esconderia? O que realmente significaria deixar de ser invisível? O público segurava a respiração, intrigado. Teria Rafael coragem de abraçar essa nova visão e se libertar das correntes que lhe prendiam? A resposta ainda estava por vir. Rafael sentiu um misto de angústia e expectativa ao ouvir as palavras de Jorge. O segredo que o homem havia prometido revelar pairava no ar como uma nuvem pesada. Ele mal conseguia se concentrar nas gotas de chuva que continuavam a cair. A mente do jovem fervilhava com perguntas. O que mais Jorge poderia contar? Que história poderia ter esse homem cujas roupas esfarrapadas escondiam uma vida repleta de vivências? "Você não sabe como é difícil. Meu pai quer que eu siga seus passos, que eu seja um magnata, mas eu..." Rafael hesitou, o peso da pressão familiar quase sufocando-o. "Eu só quero ser artista, fazer algo que me faça feliz." O desespero em sua voz chamava a atenção de Jorge, que ao ouvi-lo sentiu a necessidade de se abrir. "Rafael,
Você acredita em destino? Jorge perguntou, o olhar fixo no jovem. A pergunta o pegou de surpresa. Ele não tinha certeza do que pensar, mas algo na forma como Jorge falava fazia-o considerar as possibilidades. Jorge continuou. Eu sempre acreditei que a vida nos dá segundas chances. Olhe para mim. Perdi tudo, mas ganhei uma nova visão. A dor me ensinou que o valor não está no que temos, mas sim no que fazemos. Quando você aceita quem realmente é, abre espaço para mudanças. A voz de Jorge tremia e Rafael percebeu a força das experiências que ele carregava. Mas como você pode ter certeza de que sua história pode ajudar alguém? Rafael questionou, a incredulidade evidente. Jorge sorriu, mas não de forma triste. Era um sorriso cheio de esperanças e segredos. Porque a minha história não é só minha. É um relato de superação que pode inspirar outros a também superarem suas dificuldades. Enquanto eu era empresário, aprendi a importância das conexões, da empatia. Quando tudo desmoronou, percebi que os valores que compartilhei eram bem mais importantes do que os lucros que obtive. O verdadeiro poder está em tocar o coração das pessoas. Rafael, imerso nas palavras de Jorge, começou a ver seu próprio caminho. Aquele homem que se escondia sobre o viaduto, a princípio um desconhecido, agora se moldava como um mentor em sua vida. A insegurança o envolvia como uma manta, mas havia uma chama crescendo em seu interior, impulsionada pela força de um passado não tão distante dos seus próprios sonhos. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava. O ex-colega, com suas insinuações maldosas, o atormentava. Rafael precisava decidir rapidamente. Ele se deixaria levar pelos murmúrios venenosos ou escolheria a fé no aprendizado que estava à sua frente? Um resplendor de determinação começou a brotar em seu coração. Se eu quiser ser um artista, preciso me afastar das correntes que me prendem e abraçar o que realmente acredito, decidiu Rafael emocionado. Jorge, percebendo a mudança no jovem, sorriu mais uma vez. E se você pudesse fazer algo que mudasse a vida de milhares? Se quisesse realmente se libertar, precisaria encarar seus medos e... Começou Jorge, mas uma comoção interrompeu a conversa. Uma figura familiar apareceu ao longe, os olhos fixos em Rafael. Era seu pai. Com o semblante preocupado, ele caminhava em direção ao ponto onde Rafael e Jorge estavam. O coração de Rafael disparou. O que ele diria? Como reagiria ao vê-lo conversando com aquele homem? O mundo parecia desmoronar mais uma vez. Rafael, você realmente está preparado para a verdade? Jorge perguntou, enquanto o jovem encarava o pai se aproximando. As perguntas ecoavam em sua mente. O que ele estava prestes a enfrentar poderia mudar tudo, e a escolha que teria que fazer em instantes definiria não apenas seu futuro, mas todo o legado que desejava deixar. O que essa confrontação revelaria? O olhar de Rafael se fixou em seu pai, que se aproximava com uma mistura de preocupação e desaprovação. Ele conhecia bem aquela expressão. Era o mesmo olhar que acompanhava cada reunião em família, cada festa de aniversário, cada vez que seu pai expressava suas expectativas. Sentiu um aperto no peito, como se tivesse um peso extra sobre seus ombros. Rafael, o que você está fazendo aqui? O pai falou, a voz alta e firme, como quem tentava restabelecer a ordem. Rafael não conseguia desviar os olhos de Jorge, que permanecia em pé, imóvel, como se aguardasse um sinal de que deveria intervir. Eu estava apenas conversando, Rafael gaguejou, tentando encontrar as palavras certas. A ansiedade crescia dentro dele, um turbilhão de emoções se formando em seu estômago. Conversando com um mendigo? Olha, eu sei que a vida não tá fácil, mas você não pode se misturar assim, Rafael. As palavras do pai eram duras, como um tapa que cortava o ar. Jorge, percebendo a tensão, tomou a frente. Desculpe, senhor, meu nome é Jorge, não sou uma ameaça. Na verdade, estou tentando ajudar o Rafael a enxergar além do que a vida tem mostrado até agora. Sua voz era calma, quase acolhedora, mas o pai de Rafael não parecia disposto a ouvir. Ajuda? A vida dura, Jorge. O que você pode ensinar meu filho que eu não posso? O que você sabe sobre sacrifício, sobre o futuro dele? O tom era desdenhoso e cada palavra soava como um soco. Rafael sentiu-se cada vez mais dividido. De um lado estava seu pai, a figura marcante, do outro, Jorge, em que sempre esteve presente, exigindo grandes conquistas.
Do outro, Jorge, um homem que, embora estivesse em uma situação complicada, tinha um conhecimento de vida que não podia ser ignorado. O dilema o fazia tremer por dentro. Talvez ele saiba mais do que você pensa, Rafael respondeu, com a voz mais firme do que se sentia. Sabe-se lá de onde veio aquela coragem. Talvez eu não precise seguir por esse caminho que você espera. Eu quero ser artista. Houve um silêncio pesado. A chuva, que caía sem trégua, parecia diminuir, mas o ambiente entre eles estava carregado. O pai olhou para Rafael, um misto de desapontamento e confusão em seu olhar. Artista? E como você vai viver disso? A incredulidade na voz do pai era palpável. Você não sabe o quanto eu trabalhei para que você tivesse uma vida estável, garantida. Você trabalhou, pai, mas isso não é tudo. Eu quero ser feliz, eu quero fazer algo que tenha significado. Não quero apenas sustentar a imagem que você construiu. As palavras flutuavam no ar, revelando a verdade que Rafael até então guardava para si. Jorge observou em silêncio, percebendo que aquele momento poderia ser a chave para a transformação de Rafael. No entanto, a tensão não se dissipava. O olhar do pai, inicialmente firme, começava a se desfazer enquanto ele parecia ponderar as palavras do filho. Rafael, você está confundindo felicidade com irresponsabilidade, disse o pai, tentando conter a emoção. Eu só quero o melhor para você. Mas o que é melhor se não é o que eu quero? Eu preciso dessa chance. Rafael sentia um calor crescente em seu peito, numa mistura de medo e determinação. Isso não é só sobre você, você sabe, né? É também sobre a nossa família, sobre o que nós podemos construir juntos, o pai retrucou, mas um brasileiro resistindo ao vício do controle e das aparências. Rafael olhou para Jorge, que lhe passou uma expressão de apoio. O homem sorria, com um brilho no olhar que dizia que, por mais difícil que fosse, ele não estava sozinho. Eu não sei o que será do meu futuro, pai, mas sei que quero lutar por isso, e se não der certo, pelo menos terei tentado. A voz dele tremeu, a emoção dilacerando seus próprios medos. O silêncio se fez presente mais uma vez. A chuva começou a cair mais intensamente, como se estivesse lavando as feridas da conversa, mas a sensação de transformação estava no ar. O pai ainda parecia relutante, mas havia uma pequena abertura em seu olhar. O que seria suficiente para que o pai aceitasse a coragem de Rafael? Poderia a verdade de Jorge ser a resposta que ambos precisavam? Rafael via as chaves das suas escolhas se erguerem na frente dele, ainda tremendo, mas agora com uma esperança que ardia como uma chama. Ele sabia que a conversa que estava prestes a ter poderia mudar não só seu destino, mas também o relacionamento com seu pai para sempre. E no fundo do seu coração, uma pergunta a pulsar. Estaria ele pronto para se libertar de verdade? Rafael sentia sua respiração acelerar, enquanto o olhar do pai se tornava mais intenso, quase como uma tempestade que se acumulava. A chuva caía pesada, mas não era nada comparado à tempestade de emoções que estava prestes a se desenrolar. Você realmente acha que ser artista é uma opção viável? É um sonho de criança, Rafael. O pai falava como se estivesse tentando arrancar uma fisgada, impotente, mas insistente. Pelo menos é meu sonho, pai. Ele não conseguiria ficar calado. Eu não quero viver a vida que você escolheu para mim. É a minha vez de ter a chance de sonhar. A determinação soava mais alta que o barulho da chuva, e por um momento o silêncio entre eles preenchia o espaço. Jorge, observando aquela batalha silenciosa de sentimentos, resolveu intervir. Desculpe insistir, mas a busca pela felicidade é um caminho que muitos veem como uma ilusão, e outros como uma grande verdade. Rafael só quer explorar o que há dentro dele. O pai se virou bruscamente para Jorge, como se tivesse sido cutucado. E você, Jorge, o que sabe sobre sonhos? O que você tem na vida além de uma capa de desesperança? A raiva era evidente, mas também havia algo mais, um medo profundo de que as coisas fugissem do seu controle. Rafael fechou os olhos. Não era sobre Jorge, era sobre ele, sobre suas escolhas. Um calor vibrante começou a arder em seu peito, como se cada palavra que proferia o levasse mais perto de se libertar da carga que sempre carregara. Se você não me deixar tentar, pai, você vai me fazer sentir como se eu estivesse preso. No futuro, você pode acordar e perceber que perdeu tempo e, juntamente, suas oportunidades.
O pai disse isso em um tom quase suplicante, e Rafael sentiu uma onda de compaixão. A verdade de que seu pai queria protegê-lo não podia ser ignorada, embora suas intenções estivessem disfarçadas de medo. E se o que eu quero também for uma oportunidade? Rafael perguntou, a voz traindo um pouco de insegurança no final. Às vezes, o passado não deve ser o guia do futuro. Um silêncio denso tomou o lugar entre eles. A chuva lá fora tamborilava furiosamente na calçada, como se o mundo ao seu redor estivesse refletindo o caos interno. O pai de Rafael franziu a testa, sua expressão mudando gradualmente dessa frieza disfarçada de segurança para uma vulnerabilidade que ele nunca mostrara antes. Se você falhar, Rafael, como é que vai voltar para casa? A voz tremia e Rafael pôde sentir aquele momento de fragilidade. Eu encontrarei um jeito, pai, assim como você fez. Não quero apenas ter um lar seguro, eu quero um lar verdadeiro, um lugar onde eu possa ser eu mesmo. A sinceridade nas palavras de Rafael ecoou na mente de Jorge, que percebeu que ambos, pai e filho, estavam perdendo a possibilidade de algo significativo ali. Uma pontada de emoção tomou conta de Rafael, mas ele também sentiu uma nova onda de coragem pelos desafios que tinha pela frente. Dê-me uma chance, apenas uma. O pai ficou em silêncio, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e dor. Ele parecia perdido, dividido entre a visão que nutria e a verdade que seu filho lhe apresentava. O que aconteceria se ele abrisse aquela porta que sempre mantivera fechada? E se, ao invés de amarras, fosse capaz de oferecer asas? Você não vai ser só artista, você será parte da nossa família, sempre. Mas precisa respeitar nossas escolhas, assim como eu respeitarei as suas. Não posso prometer que tudo será fácil, mas prometo tentar. As palavras tremiam do pai, e Rafael sentiu um brilho de esperança em seu coração. Se você sentisse liberdade nas suas escolhas, você aceitaria? Jorge interveio, olhando nos olhos de ambos, como se visse a verdade mais profunda de seus seres. As sombras da incerteza ainda pairavam no ar, mas uma nova luz parecia surgir. Podiam construir algo novo a partir daquela conversa, algo que unisse suas diferentes visões. E na busca de um entendimento, o futuro ainda estava por vir, diluindo as fronteiras entre sonhos e realidades. Com o coração acelerado, Rafael estava prestes a descobrir até onde sua coragem o levaria. Rafael sentiu um nó na garganta, enquanto as palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Era um acordo, mas ao mesmo tempo parecia uma condição. Perguntou-se se aceitar aquilo significaria abrir mão de algo essencial. A esperança ainda pulsava em seu coração, mas havia também um medo palpável sobre a fragilidade daquela mudança. Então tá, pai, vamos tentar, ele disse, uma leveza quase infantil na voz. A expressão do pai era uma mistura de alívio e preocupação. A chuva cessara um pouco, mas nuvens ainda haviam no céu, refletindo o dilema interno que também pairava entre eles. Jorge decidiu facilitar a tensão no ar. E que tal começarmos do zero? Podemos fazer uma pequena celebração da nova fase. Um jantar, talvez, para deixar as energias mais leves, ele sugeriu. O pai de Rafael assentiu lentamente, como se adorasse a ideia, mas ainda estivesse imerso em seus próprios pensamentos. Rafael sentiu um alívio momentâneo, como se tivesse dado o primeiro passo em uma trilha desconhecida. Ao chegarem em casa, o clima era diferente. Sentaram-se à mesa, o cheiro do jantar caseiro preenchendo o ar. Rafael pôde perceber o pai agindo de forma um pouco mais relaxada. Risadas cautelosas brotavam de situações inusitadas que eram contadas. Mas, ao olhar diretamente nos olhos do pai, percebeu que a tempestade interna ainda não havia se dissipado. A preocupação ainda o acompanhava. Então, Rafa, começou o pai, tentando quebrar o gelo. Você já pensou em como pretende começar essa jornada artística? Que sentido a arte tem para você? A pergunta era direta e incisiva, e Rafael sentiu seu estômago revirar. Eu sempre pensei que a arte é um reflexo do que sou, do que sinto. Ela é a forma como eu me comunico com o mundo, sabe? Não é apenas sobre fazer algo bonito, é sobre tocar as pessoas. E se eu não tentar, como vou saber se posso fazer isso? A intensidade de sua resposta parecia impregnar o ambiente. O pai o escutava atentamente, e a tal tempestade em seu olhar, aos poucos começava a aquietar. Eu me preocupo com você, filho, e não apenas com você, mas com as escolhas que vai fazer. A sinceridade ressoava nas palavras dele, carregando um peso que Rafael reconhecia.
É um mundo difícil e as situações podem ser intransigentes. Eu não gostaria de ver você sofrer. Aquilo cortou Rafael como uma faca afiada. A preocupação paterna era um amor disfarçado, e ele sabia agora que essa tempestade também trazia um pouco de compreensão. Eu entendo, pai, mas preciso descobrir as minhas próprias tempestades, mesmo que isso signifique me machucar às vezes. Os olhos do pai brilharam quase como uma chama lutando contra o vento, e por um instante, Rafael imaginou um futuro em que ambos estivessem em harmonia com suas diferenças. Um futuro onde suas vozes se uniam em lugar de se confrontarem. Depois do jantar, em meio àquela atmosfera densa de novas promessas e sonhos compartilhados, Jorge decidiu ser ousado. Rafael, você se lembra daquela galeria de arte com a qual conversou algumas semanas atrás? Agora, depois da conversa de hoje, você está pronto para dar o primeiro passo, certo? Que tal convidarmos eles para uma proposta? A mente de Rafael disparou ao considerar a ideia. Uma oportunidade, ainda que tímida, começava a se desenhar, e essa possibilidade era mais do que uma luz, era um chamado. Ele olhou para o pai, que o observava, e percebeu que o momento de decisão havia chegado. Você está disposto a dar uma chance, pai? Vamos fazer isso juntos? A pergunta pairou no ar. Uma nova decisão a ser tomada. Desse novo convite, nasceria um vínculo ainda mais forte, uma fusão de mundos que tanto sonharam. Mas poderia a realidade se curvar a seus desejos? Com a coragem inflamando seu peito, Rafael se preparava para entrar em um território desconhecido, onde arte, família e sonhos se entrelaçariam. O futuro se revelaria em sua plenitude, mas não sem antes enfrentar o abismo da dúvida. A chuva voltou a cair lá fora. E Rafael sabia que, ao dar o próximo passo, cada gota poderia ser um novo começo. O que viria a seguir? Esta história estava apenas começando. Rafael sentiu o coração acelerar quando a ideia de convidar a galeria tomou forma em sua mente. Ele olhou para o pai, cuja expressão misturava expectativa e apreensão. Você acha que eles vão topar ouvir a gente? Perguntou, a voz um pouco embargada. Jorge respirou fundo antes de responder, como se buscasse a resposta nas entrelinhas do próprio coração. Se você não tentar, nunca saberá. A vida é feita de riscos, filho, disse Jorge com um sorriso, ainda que um pouco inseguro. Como se também estivesse embarcando em um novo caminho. Rafael sorriu de volta, sentindo a conexão entre eles crescer naquele simples olhar. Era como se a atmosfera pesada da sala tivesse se transformado, dando espaço a um sopro de esperança. Naquela noite, após a janta e as conversas, a ideia de apresentar suas obras começava a se moldar em sua mente. Imaginou os quadros que sempre quis pintar, cada um pedaço de sua essência exposta ao mundo. Era uma ideia assustadora, mas também emocionante. O calor da determinação o envolvia. Nos dias seguintes, Rafael começou a trabalhar em suas pinturas. O estúdio improvisado no fundo do quintal tornou-se seu santuário. As tintas, os pincéis e as telas estavam à sua disposição, e ele sentiu que era hora de colocar sua voz no papel, ou melhor, na tela. No entanto, em meio a toda essa empolgação, a tensão entre ele e seu pai nunca deixou de estar presente. As conversas que antes pareciam naturais tornaram-se mais contidas. Jorge, embora um pouco mais aberto, ainda carregava o peso da preocupação. Como andam as suas pinturas, Rafa? Jorge perguntou em certa manhã. A caipira no seu olhar denunciava um filho mais distante. Rafael olhou para o pai e não teve como esconder a vontade de compartilhar seu progresso. Estou trabalhando em um quadro sobre mudança, sobre como a vida é feita de ciclos. Está quase pronto. Jorge acenou, mas o silêncio que se seguiu era pesado e repleto de não ditos. Rafael sentiu que precisava quebrar aquela barreira. Você pode vir ver? Quero que você veja o que estou fazendo. O pai hesitou e Rafael percebeu a hesitação em seu olhar. Desculpe, eu preciso de um tempo, Jorge respondeu quase com um tom de desculpa, e isso fez o coração de Rafael se revirar. A recusa, ainda que discreta, cortou como uma lâmina. Era doloroso perceber que, embora ambos quisessem se conectar, algo ainda os separava. A cada dia, Rafael se angustiava entre a expectativa e a dúvida. O convite à galeria pulsava em sua mente. Estava empolgado, mas o medo de fracassar também o consumia. Calhou de ser um dia ensolarado quando decidiu que era hora. Ele pegou as telas e essa determinação o fez sentir que era capaz de tudo.
O peso das incertezas forçou uma decisão, não haveria mais procrastinação. Ele precisava ser visto. Com coragem, lançou-se na tarefa de enviar um e-mail para a galeria. As palavras fluíam como uma carta de amor, misturando dúvidas e esperanças. Ele se apresentou, falou sobre suas inspirações e anexou algumas fotos das obras que recentemente finalizara. Assim que clicou no botão enviar, a adrenalina tomou conta de seu corpo. Um turbilhão de emoções percorria suas veias. Havia um mundo novo aguardando. Esse passo poderia ser o que mudaria tudo. Contudo, a expectativa e o nervosismo conviveriam na mesma medida. A poucos passos dele, do outro lado da casa, Jorge parecia perdido em seus próprios pensamentos, alheio ao que estava acontecendo. Mas, em meio a tudo isso, uma dúvida persistia. O que aconteceria se a resposta da galeria não fosse a que ele esperava? Com o som das gotas de chuva ecoando mais uma vez no telhado, Rafael sentiu um peso gigante se instalar em seu peito. Estaria ele realmente preparado para a resposta que viria, seja ela boa ou ruim? Muitas portas poderiam se abrir ou fechar com esse simples e-mail. Nessa nova fase de sua vida, o que mais estaria por vir? A resposta poderia mudar não apenas o seu futuro, mas o vínculo frágil que ele tinha com seu pai. E a grande pergunta ecoava na sua mente: o que ele faria se tudo desmoronasse? Os dias que se seguiram ao envio do e-mail foram uma montanha-russa emocional para Rafael. Ele se sentia como se estivesse em um limbo, preso entre a ansiedade da espera e a concentração em suas pinturas. Cada batida na porta ou vibração do celular fazia seu coração disparar, na esperança de que aquele poderia ser o momento da resposta da galeria. A chuva continuava a cair lá fora, como um reflexo do turbilhão interno que ele vivia. O cheiro da terra molhada entrava pelo estúdio e lhe trazia um pouco de conforto, mas a tensão em seu peito não diminuía. Para distrair-se, Rafael pegou um novo pincel e começou a trabalhar em outra tela. A cada traço, os sentimentos se materializavam nas cores vibrantes, mas a dúvida ainda se agarrava a ele, como uma sombra. "Oi, Rafa!" A voz de Letícia, sua irmã, ecoou no quintal enquanto ela entrava no espaço criativo que ele havia montado. "O que você está fazendo?" Ela olhou para a tela em branco, curiosa e cheia de energia. "Tentando encontrar algo que faça sentido", respondeu Rafael, tentando forçar um sorriso. Letícia percebeu o peso em sua voz e se aproximou, observando mais de perto. "Você está nervosa com a galeria, não é?" Ela sentou-se ao seu lado, cruzando os braços. "Se eu fosse você, apenas relaxaria. Eles não sabem quem você é, e isso pode ser uma vantagem." Rafael soltou uma risada nervosa. "Uma vantagem? É a minha chance de mostrar quem eu sou, Letícia. E se eles não gostarem? E se tudo isso for em vão?" "Talvez seja só um começo", ela disse, com um brilho de esperança nos olhos. "Às vezes você só precisa de uma oportunidade. E se você não tentar, nunca saberá. Lembre-se do que papai disse." Essas palavras trouxeram um leve conforto, mas a insegurança estava enraizada. O desejo de ser visto e aceito fervilhava dentro dele, enquanto a necessidade de se conectar com seu pai pesava em seus ombros. Rafael olhou para as telas, suas obras esperando serem compartilhadas, e sentiu que algo precisava mudar. No dia seguinte, enquanto caminhava pelo mercado local, ele se deparou com um mendigo sentado em um canto. O homem, com pelos desgrenhados e olhar profundo, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Intrigado, Rafael parou por um momento, imaginando as histórias que aquele homem poderia contar. Algo nele ressoou com a dor da rejeição e do não pertencimento, um reflexo do que ele mesmo sentia. O mendigo levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. Um momento, uma fração de segundo que parecia perdurar. "Não se preocupe, meu jovem", disse o homem com uma voz serena. "Às vezes, o que parece ser um fim é apenas o começo. As maiores transformações vêm de onde menos se espera." Essas palavras ressoaram nas veias de Rafael como um eco há muito esquecido. Ao ouvir aquelas sílabas carregadas de sabedoria, ele percebeu que as mudanças que tanto almejavam não se limitavam a ele, mas estendiam-se a todos ao seu redor. Era hora de não deixar que o medo da resposta da galeria governasse sua vida. Movido por um impulso, Rafael decidiu se aproximar do mendigo e conversou com ele. Era uma troca de experiências, mas também uma conexão que ia além das aparências. O homem lhe falou sobre sua vida, sobre os altos e baixos, e ao ouvirem juntos, Rafael sentiu que estava se redescobrindo.
Ao se despedir, Rafael prometeu a si mesmo que não deixaria o medo dominar suas ações. Ele precisava voltar para o estúdio e terminar suas obras. Mas antes de ir, perguntou ao homem: "Você se importa se eu pintar seu retrato? Quero capturar isso, esse momento." O mendigo sorriu: "Apenas se você pintar o que está dentro de você." Com o coração pulsando forte, Rafael se despediu e voltou apressadamente para casa, determinado a canalizar tudo o que havia sentido naquele encontro em sua arte. Quando entrou no estúdio, sentiu que algo havia mudado. Era como uma nova energia que o envolvia. Mas antes que pudesse começar, seu celular vibrou. Ele olhou e seu coração parou. Era uma mensagem da galeria. Agora a tensão estava no auge. O que aquela mensagem traria? A coragem que ele havia encontrado nas últimas horas seria suficiente para enfrentar o que vinha a seguir? A dúvida do que estava por vir zumbia em sua mente, mas era hora de descobrir. Rafael respirou fundo, o som da notificação ecoando como um trovão em sua mente. Ele hesitou por um segundo, não sabia se estava pronto para abrir a mensagem. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto seu dedo pairava sobre a tela, a imagem do mendigo e suas palavras ecoando em seu pensamento. O que se escondia por trás daquela notificação? Com um movimento decisivo, ele tocou a tela e a mensagem se abriu. A resposta da galeria estava lá, clara e fria como um dia cinzento. "Agradecemos seu envio. Após avaliação, decidimos não prosseguir com sua proposta no momento." As letras pareciam se distorcer diante de seus olhos. Rafael sentiu um vazio crescer dentro de si, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele se deixou cair em uma cadeira, o celular escorregando de suas mãos e batendo no chão com um pequeno estalo. O silêncio do estúdio parecia gritar em seu ouvido, preenchido apenas pelo som da chuva que continuava a tamborelar lá fora. "Por que eu não consigo?" pensou, enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos. O medo que havia tentado deixar para trás agora ressoava como um eco no seu próprio coração. Era como se toda a confiança que surgira do encontro com o mendigo tivesse evaporado em um instante, deixando apenas a sensação pungente de rejeição. Então, Rafael se lembrou das palavras do homem: "As maiores transformações vêm de onde menos se espera." Ele fechou os olhos, tentando se ancorar nessas frases. A alteração que buscava não poderia depender da aprovação alheia. A arte que ele tinha dentro de si, a essência que se manifestava nas telas, não poderia ser definida pela visão de outrem. A verdade daquele mendigo ainda estava no fundo de sua mente como um farol, chamando-o para se redescobrir. "Vamos lá, Rafael", sussurrou ele para si mesmo, tentando se levantar do assento. "Isso não é o fim, é só um começo." Ele pegou o celular do chão, sentindo uma onda de determinação. A rejeição não poderia ser o fator que o impediria de criar. Levantou-se e foi até a tela em branco que o aguardava, desafiando-o a preenchê-la. Com cada camada de tinta que ia sendo aplicada, Rafael se libertava daquela dor. As cores se entrelaçavam, vibrantes e vivas. Ele sentiu que estava lançando para fora ansiedade, medo e insegurança, transformando em arte tudo que o oprimia. A cada pincelada, um novo mundo se formava. Os minutos se transformaram em horas, e quando se deu conta, o sol começou a surgir, rompendo as nuvens. A luz invadia seu estúdio e refletia nas cores da tela, revelando uma obra que ele mal poderia acreditar ser sua. Um retrato, não do mendigo, mas de sua própria jornada, suas dores e sua luta. Rafael se afastou da pintura para admirá-la. Era uma manifestação tão crua e verdadeira de quem ele era. O eco das palavras do mendigo agora ressoava mais forte. "Apenas se você pintar o que está dentro de você." Ele sentou novamente, derrotado, mas ao mesmo tempo renovado. O que fazer a seguir? Quando olhou para a tela, percebeu que estava só começando a entender o poder de sua própria voz. Precisava mostrar aquela obra a alguém. Talvez o mendigo se orgulhasse da transformação que havia proporcionado. Mas o que ele não sabia era que essa não seria a única mensagem que o aguardava. Enquanto Rafael pensava em seus próximos passos, uma nova notificação soou em seu celular. Ele hesitou, mas a curiosidade o dominou. A quis dos outros poderia ser apenas o começo da sua própria história. Era a hora de descobrir o que mais o destino tinha reservado para ele. Rafael pegou o celular novamente, a notificação piscando como uma estrela perdida no céu.
Ele hesitou, o coração batendo mais rápido. Uma nova oportunidade ou mais um golpe na sua já abalada confiança? Ele inspirou fundo e deslizou. A tela para abrir a mensagem. O que viu fez seu coração quase parar. Era uma mensagem da galeria de arte, mas não era a resposta que ele aguardava. Caro Rafael, gostaríamos de discutir sua obra em uma reunião. Apenas isso, mas eram aquelas palavras breves que acenderam uma chama dentro dele. Uma chance de mostrar seu verdadeiro potencial, de apresentar algo que vinha do fundo da sua alma. O tempo pareceu parar enquanto ele processava a novidade. Levou a mão ao coração, sentindo a pressão e a emoção de uma possibilidade real. Será que finalmente o reconhecimento que tanto desejou estava ao seu alcance? Era como se as cores da sua pintura tivessem ganhado vida, dançando no espaço ao redor dele. A reunião será na próxima quarta-feira, continuou a mensagem. Esperamos vê-lo lá. Rafael sentiu os joelhos tremerem, uma data no calendário que poderia mudar tudo. Ele sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Precisava estar pronto para impressioná-los, não só com a sua pintura, mas também com a certeza de quem ele realmente era. Nos dias seguintes, Rafael mergulhou no trabalho. Convidou a própria essência para seu estúdio, permitindo que cada pincelada carregasse o peso da sua luta e suas vitórias. Ele decidiu que iria trazer àquela reunião uma série de obras, não apenas uma. Afinal, o que tinha a perder? A ideia de ser julgado agora não o assustava, mas servia como combustível. Enquanto as horas se transformavam em dias, Rafael se recordava do mendigo. Ao olhar para a tela, lembrou-se das feições marcadas pelo tempo e pela vida, daquele olhar cheio de sabedoria. "Você já me fez acreditar em mim mesmo", sussurrou. A conexão que sentia por ele o seguia como uma sombra, um lembrete do poder de sua jornada. A quarta-feira estava se aproximando. Ele acordou mais cedo, os nervos e a ansiedade o envolviam como uma borboleta ansiosa por voar. O caminho até a galeria parecia um labirinto de emoções. A cada passo, Rafael lembrava-se dos encontros que teve com o mendigo, como se aqueles momentos o preparassem exatamente para aquilo que estava para acontecer. Na galeria, as paredes brancas eram frias e impessoais, e ele sentia um arrepio enquanto entrava. Um grupo de pessoas bem vestidas olhava para ele, e o olhar de alguns era avaliativo. Rafael esfregou suas mãos nervosamente nas calças, mas em vez de recuar, ele se deixou levar pela emoção. Cada um daqueles olhares era uma oportunidade de contar sua história. "Boa tarde, Rafael", disse uma mulher com um sorriso caloroso. "Estamos curiosos para ver o que você trouxe." A cada palavra, seu coração disparava. Ele começou a apresentar suas obras, revelando a profundidade e o desejo que tinham se acumulado ao longo de sua jornada. As expressões de admiração no rosto deles começaram a aparecer. Aquilo era tudo o que ele desejava, e ao mesmo tempo um grande peso. Mas uma pergunta surgiu na sua mente. E se, depois de toda essa empolgação, a história tivesse outro? E se a rejeição voltasse a assombrá-lo? Enquanto apresentava sua obra, Rafael não podia deixar de se perguntar: será que as pessoas realmente compreenderiam? Será que enxergariam a verdade por trás das cores vibrantes? A ansiedade pulsava, e ele se sentia mais vulnerável do que nunca. Uma das pessoas na plateia fez uma pergunta que deixou todos em silêncio, e o olhar da mulher começava a pesar sobre ele. "Rafael, você é um artista talentoso, mas o que realmente te inspira?" Era uma questão que poderia levá-lo a um lugar de profunda vulnerabilidade. Ele sentiu o calor subir ao rosto e a resposta brotou da alma. Mas ele estava pronto para revelar tudo. A tensão no ar era palpável e Rafael sabia que aquele momento era crucial. Com o coração na garganta, Rafael respirou fundo, deixando que as memórias de sua jornada deslizassem por sua mente. "Eu me inspirei na dor e na superação. No encontro com um homem que muitos veriam apenas como um mendigo, mas que para mim se tornou um mentor." As palavras saíam de sua boca como um sopro de vida. Ele viu os olhares se intensificarem, as feições assumindo expressões de curiosidade. Jorge, que estava ali ao seu lado, observava com um sorriso encorajador. O peso e a pressão que antes abriam fissuras em seu coração, agora se transformavam em força. "Ele me ensinou que a verdadeira riqueza está nas histórias que carregamos e nas escolhas que fazemos. Cada pincelada em minha obra é um reflexo das minhas lutas.
É sobre encontrar a beleza mesmo nas tempestades e, principalmente, sobre a coragem de se reinventar. A sala estava em silêncio. Rafael podia ouvir seu próprio coração batendo, uma batida que ressoava com a verdade que ele havia finalmente encontrado. E, por mais que a rejeição tenha tentado me derrubar, percebo que a arte não precisa da validação dos outros. Ela precisa da sinceridade de quem a cria. O murmúrio da plateia era como um sussurro de emoções. Ele viu rostos se iluminarem e um brilho novo se acomodar nas expressões de cada um deles. Rafael prosseguiu, sentindo a energia buscar vida nas palavras que ditava. E cada um de nós é um artista na vida. Pintamos com os sentimentos, com as experiências. E mesmo aqueles que muitas vezes são esquecidos, como o homem que eu conheci, têm histórias poderosas. Os olhos da mulher que havia questionado se arregalaram de compreensão. O brilho em seu olhar pode ter mudado tudo. Rafael encontrou coragem para continuar. Às vezes, a arte não é só sobre técnica ou estética. É sobre a conexão humana. É sobre tocar a vida de alguém, mesmo que seja por um breve instante. Fascinante, Rafael! A mulher sorriu e os aplausos começaram a ecoar, envoltos em uma energia contagiante. Você está absolutamente certo. É essa conexão que torna a arte tão poderosa. Os aplausos cresceram e a ansiedade de Rafael começou a se dissipar. Havia algo renovador na aceitação que cresceu ali, naquele espaço. Jorge aproximou-se dele, seu olhar cheio de orgulho. Você se superou, garoto. Eu sabia que ia conseguir. Rafael sorriu, sentindo que um peso enorme havia sido tirado de suas costas. Mas ainda havia uma questão que permanecia fervendo em seu interior. Posso ser parte desta galeria? Quero mostrar minha arte para o mundo e inspirar outros a buscarem suas verdades. A mulher olhou para ele e, por um momento, a atmosfera ficou densa, quase mágica. Sim, Rafael, queremos que você faça parte de nossa próxima exposição. A sua visão é exatamente do que precisamos. As pessoas precisam ouvir sua história. Uma onda de alívio e alegria inundou o coração de Rafael. Ele queria gritar, dançar, abraçar aqueles ao seu redor. Ele finalmente estava sendo visto. Não apenas como um artista, mas como uma voz que ecoava verdades, sonhos e esperanças. Com a vitória pulsando nas veias, seu pensamento voou para o mendigo. A conexão que havia sentido não se apagaria. A sua jornada era também a dele. Você precisa ir lá e contar a ele a sua história, Jove disse, percebendo onde o jovem estava com a mente. Vamos juntos. Rafael assentiu, um sorriso encantado surgindo em seu rosto. Ele sabia que aquele era apenas o início de uma nova era. Algo poderoso estava em jogo, e a chuva que antes carregava dúvidas, agora trazia esperança. Naquela tarde, após a reunião, Rafael foi até o viaduto onde havia encontrado Jorge. O céu estava limpo, e a luz dourada do pôr do sol rompia com qualquer sombra de incerteza. Ele se aproximou do mendigo, que agora parecia um pouco mais iluminado, como se algo em sua essência estivesse despertando. Eu consegui, disse Rafael, e o homem levantou a cabeça, os olhos brilhando. Consegui uma exposição, e tudo começou com você. Um sorriso quente se formou nos lábios do mendigo. Eu sabia que você conseguiria. Lembre-se, a verdadeira transformação não vem dos outros, vem de dentro, e você apenas começou a descobrir isso. Rafael sorriu de volta, sentindo que a gratidão o envolvia como um cobertor. Não era apenas sua realização, mas também a do homem que ajudou ele a encontrar sua coragem. A cada passo que dava, sentia que todos os encontros e desencontros se entrelaçavam, formando uma tapeçaria vibrante de histórias. A arte não é só minha, ela é de todos nós, disse Rafael, olhando nos olhos do homem que o inspirou. E naquele instante, sob a luz dourada do fim de tarde, ele soube que a jornada terminava, mas muitos outros começos estavam por vir. Era tempo de celebrar a vida, de compartilhar sua transformação com o mundo e expandir as vozes que podem ser ouvidas, porque a arte era uma ponte e todas as histórias uma conexão. Agora a vida o esperava de braços abertos, pronta para receber a beleza que ele estava apenas começando a produzir. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas dicas e os resumos impercas. Próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa jornada incrível.
Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.